Alô, amigos. Hoje queremos dividir com vocês um pouco do nosso encontro dessa manhã na Casa Espírita e fazer um resumo. Não dá para, digamos, reproduzir tudo o que aconteceu, mas cabe relatar para uma reflexão. Chegamos cedo na Casa Espírita, aquele ambiente tranquilo, estávamos só eu e a Cátia, minha mulher, e a espiritualidade sempre presente. Muito antes da gente começar, eles já estão lá organizados e preparados e prontos, as equipes, tudo pronto. Então, nós resolvemos fazer um teste. Obviamente, Kardec sempre propôs a questão da ciência como um pilar. E em nossos estudos, nós temos percebido que a literatura espírita ou a ciência espírita, como o próprio Kardec recomendou à sua época como bibliografia, mais de 100 obras, obras que apoiavam e às vezes até obras que contestavam a doutrina espírita, nascendo naquela época. E hoje muitas pessoas às vezes se dão trabalho de dizer: Kardec não falou, Kardec não disse. Bom, Kardec era um homem do raciocínio, não é? A fé raciocinada. Então nós resolvemos fazer um teste, só nós dois lá, aquele ambiente amoroso, calmo, tranquilo. E através do processo da radiestesia, que você pode medir, né? Antigamente, todo mundo se lembra que a pessoa pegava um vareta assim, e fazia assim, andava pelo campo e aquela vareta indicava onde poderia haver uma fonte de água. E ali o pessoal cavava e acabava descobrindo a água e fazia um poço. Isso é radiestesia. Bom, eu não vou aqui fazer ou tentar dar uma aula de radiestesia, mas trata-se de um processo científico. Então, utilizando de uma metodologia que foi desenvolvida e reconhecida mundialmente pelo Dr. Hawkins, ele é um indivíduo reputado que, se algum de vocês entrar no YouTube, no YouTube não, na internet procurar informações a respeito dele, vão descobrir que o currículo dele enche algo como 10, 15 páginas de referências. Ele era reconhecido não apenas como um médico, psiquiatra importantíssimo, mas fundador de uma série de instituições, tanto no seu país de origem, nos Estados Unidos, como no Canadá e no mundo afora. Ele é conhecido como Sir David Hawkins. Ele foi premiado, intitulado por uma infinidade de academias mundo afora, algumas de origem cristã, outras de origem budista e assim por diante. Ou seja, foi considerado talvez o cientista que melhor compreendeu a espiritualidade. Aqui a gente não faz qualquer referência à religião, e sim à espiritualidade. E ele percebe o ser integral além do corpo e as suas energias. Ele tem uma série de obras, que não cabe aqui falar, mas ele tem um gráfico, esse aqui, ó. Esse gráfico relata a calibração do nível de consciência. Nós podemos calibrar o nível de consciência de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma sociedade, de um país do planeta. E foi isso que foi feito através da metodologia que ele desenvolveu, onde começa aqui no nível muito baixo, né, que seria a vergonha, que é o ponto inicial depois da morte, né? O zero seria a morte. E vem até aqui, né, onde temos a iluminação. Então, essa é a escala. Por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso porque eu estava lendo o Livro dos Médiuns e lá no finalzinho, na questão 331, entre diversas coisas, Kardec diz assim: uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são a soma de todas as dos seus membros, formando uma espécie de feixe. E, logo em seguida, no Livro dos Médiuns, no item 334, Kardec diz assim:
tudo o que dissemos sobre as reuniões em geral aplica-se naturalmente às sociedades. Uma sociedade pode ser a sociedade espírita, pode ser a sociedade familiar, pode ser a sociedade do seu bairro, pode ser a sociedade da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu continente, pode ser a sociedade do planeta. E foi isso que o Dr. Hawkins fez ao longo de anos e anos de pesquisas. Então, nós resolvemos fazer a mesma coisa num plano pequeno. Ao chegarmos à casa espírita, utilizando este gráfico e o pêndulo, nós medimos, antes da chegada de todos, com a presença da espiritualidade maior, qual era o nível de calibração daquele ambiente. E ele estava no nível máximo, no nível da iluminação. Iluminação. Claro, mesmo que eu e a Kátia, minha mulher, que estávamos presentes, não estejamos nesse nível, e com certeza não estamos, a espiritualidade presente está lá em cima. Então ela puxa para cima o resultado. Bom, quando as pessoas chegaram, não eram muitas, mas havia um público, nós pedimos autorização a elas para medir, antes da prece, até antes da prece. Nós explicamos o processo e pedimos autorização a elas para medir. E também pedimos a espiritualidade maior para afastar, porque senão distorceria a médium. E a médium, uma presente lá, que é uma médium vidente, ela viu, na hora, ela não sabia de nada, nós não tínhamos dito isso para ela. Quando nós fomos fazer a medição do grupo presente na reunião, que obviamente éramos nós e os desencarnados que habitualmente nos acompanham, a calibração foi até boa. Ela bateu aqui no meio, no nível 200, que é o nível da coragem. Por que eu digo que foi boa? Essa calibração é boa porque, de uma maneira geral, acho que eu não estou com o gráfico aqui. O gráfico é esse. Quando o Dr. Hawkins fez essa análise do planeta, essa análise global, ele constatou que 78% da humanidade, 78% vibram numa frequência abaixo, dentro dessa escala que ele desenvolveu, abaixo de 200. Então, o público presente, de alguma forma, já estava até acima da média. Mas todo mundo está ali de boa vontade, predisposto a ir à casa espírita. Então, o primeiro resultado deu 200, o que nós julgamos razoável. E aí, resolvemos ponderar, né? Fizemos a prece e iniciamos a palestra. E aí, vem uma frase de Jesus, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, ou seja, a individualidade, a centelha, está pronto, mas a carne, personalidade, é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Isso está no Evangelho de Mateus 26, 41 e 42. Bom, essa frase, colocada nesse contexto, ela já diz muito, mas, na verdade, se nós nos dermos ao trabalho de olhar o capítulo 26 de Mateus, ela é muito mais representativa. Porque ela retrata que aqueles eram os momentos derradeiros da encarnação de Jesus. Ele estava com eles, aconteceram uma série de fatos, e ele, antevendo todo o drama que ia se desenrolar, ele dá o conselho. Mais que isso, ele dá uma ordem, isso está no imperativo: vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. Bom, e aí ele vai orar e também convida o grupo para orar com ele. Vocês lembram o que aconteceu? Eles dormiram. E Jesus diz: nem por um pouco pudestes orar junto comigo, velar junto comigo. Quer dizer, ele pediu vigilância, ele pediu oração e eles pegaram no sono. Bom, isso é curioso, né? Extremamente curioso. Por quê? Porque logo em seguida Jesus acontece o advento, né, do beijo de Judas e Jesus vai preso. Bom, contextualizando, vigiai e orai são dois verbos. O verbo sempre indica uma necessidade ou uma expressão de ação. Vigiai e orai. E o que ele pediu aos apóstolos, eles não fizeram, porque eles dormiram. E logo depois o drama se desenrolou. Mas essa frase, com o desencarne de Jesus, não foi abolida porque ela continua no Evangelho. E aí eu pergunto, eu, você, cada um que acessa esse momento, você está vigiando? Você está orando? Porque essa é a recomendação do Mestre. E aí, nós fizemos um outro teste. Nós fizemos um outro teste para ver o nível de vigilância do grupo. Nós lemos algumas frases que são comuns nas redes sociais, que a gente tem no telefone que está na nossa mão, que acontece na televisão, nos jornais, na internet. Bom, todos os meios. Alguém manda, revoltado, enfurecido, uma notícia para você. Entra no seu WhatsApp. O aborto está prestes a ser aprovado no Brasil. Quando você lê isso, você que é cristão, você que entende que a vida é uma concessão divina intocável, qual é o sentimento que você tem? Indignação? Se for indignação, raiva, você vai baixar a sua vibração, a sua calibração nessa escala, em que aqui é ótimo e aqui é péssimo. Você vai baixar a sua calibração para cá. Né? Ali embaixo, embaixo da escala estão vergonha, insanidade, apatia, ódio, tristeza, aflição, medo, insegurança, desejo, cobiça, raiva, indignação. E aí a pessoa que mandou para você, diz assim para você, senta o dedo, manda para todo mundo. Ou seja, não só você pegou a sua frequência vibratória, que talvez nem... porque você não está vigiando. Eu não estou dizendo que isso aqui está certo ou errado, que é verdadeiro ou não. Eu estou dizendo ou tentando compartilhar com cada um que me assiste agora qual é o efeito que isso traz em nosso âmago, em nosso íntimo. E o que a gente faz? Se a pessoa me mandou uma mensagem que me trouxe dor, tristeza, raiva, indignação, e eu pego aquilo e mando para 25 pessoas, eu deixo 25 pessoas no mesmo estado. E aí as trevas estão adorando que eu faça isso, que você faça isso. O Ministério da Saúde exclui os termos mulher e mãe sob publicação relativa à gestação, substituindo o termo mulher e mãe por pessoa que pariu. E você se ofende, porque você ama a sua mãe, você gosta de ter mãe, sua mãe não foi a pessoa que pariu, sua mãe é a sua mãe, aquela pessoa adorada, e a mulher se sente desprestigiada, porque querem acabar com a família. Nos documentos oficiais brasileiros, no passaporte,
Não se escreve mais pai e mãe, genitor 1, genitor 2. E você se enfurece mais uma vez. Viver no Brasil é um sofrimento, só tem ladrão. Todo político rouba. O Brasil não tem jeito, a melhor saída é o aeroporto. O brasileiro não é respeitado. Essas são as frases. A gente poderia dizer outras, né? A polícia prende, o judiciário solta, a lei não existe. O judiciário solta bandidos, corruptos, condenados a mais de 100 anos de cadeia. Né? O reajuste do salário mínimo, da aposentadoria dos honestos é menor do que aquele concedido a presidiários. Agora, se nós medirmos outra vez a calibração das pessoas que estão escutando isso, vocês acham que isso vem para cá? Não, vem aqui para baixo. É isso que acontece. E as trevas estão adorando. Por isso elas comandam os meios de comunicação, as redes sociais, as redes de televisão, as revistas, os jornais, a internet, tudo isso. Tudo isso é pago por eles. Por quê? Porque eles... Olha só, amigos, nós estamos no momento da transição planetária. Nós chegamos ao momento do juízo final. Vocês acham que o juízo final vai ter um velhinho sentado lá num trono que vai pegar um monte de ficha e falar: você aí, você que está na frente aí, vem cá, e vamos ler a sua ficha? A senhora aí que está sentada na terceira fileira, a senhora aí de verde, vem para cá, e vai ler a ficha dela? Não é assim, pessoal. O juízo final está se dando a cada desencarne, a cada óbito, cada um que desencarna, a sua frequência é medida. E Jesus disse que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Quer dizer, quem se qualificará para permanecer neste planeta, mundo de regeneração, tem como característica ser manso e pacífico. Como que você vai ser manso e pacífico se você está angustiado, com raiva, com ódio, inseguro, triste e aflito? Não tem como ser manso e pacífico nessas condições. E eles estão deitando e rolando e ninguém nota, os espíritas não notam. As pessoas, o meu grupo de amigos espíritas me manda os maiores absurdos e eu explico. E a pessoa manda de novo. A pessoa me manda uma mensagem onde às vezes tem um conteúdo moral lindo. Em seguida ela me manda um vídeo quase pornográfico. Qual é a frequência da pornografia? Ou da sexualidade desvairada? É lá embaixo. Então, o juízo final, ele se dá, esse material, ele é muito interessante, porque ele já está dizendo, na pesquisa inicial, que 78% da população do planeta estava vibrando numa frequência que não nos candidatam, para eu me incluir no comentário, não nos candidatam a permanecer no planeta, ou seja, vamos ser exilados em outros planetas não tão agradáveis ou em condições tão interessantes como será a Terra dentro de 20, 30, 40 ou 50 anos. O problema não é morrer, desencarnar, é onde vamos reencarnar. E essa frequência vibratória ela é muito interessante, porque ela cientificamente, ela já antecipa, demonstra que a população vai muito mal. E a pessoa manda aquilo, ainda diz para você, senta o dedo. Se você fizer e mandar para 50, daqui a pouco vai ter 30 milhões, 50 milhões. 50 milhões de pessoas iradas. 50 milhões de pessoas enfurecidas, desanimadas, desesperadas, desesperançadas. Eu não estou dizendo que a gente não deva ver o erro onde ele existe. Mas o meio de combatê-lo não é assim. O meio só tem uma maneira de nós não podemos primeiro aceitar esses presentes, muito menos repassá-los. E aí é responsável. Nós somos responsáveis, né? Como diz a obra do Pequeno Príncipe, você é responsável por quem você cativa. Aquela pessoa te tem alta consideração, te considera um amigo,
te considera um esteio, um amparo. Você manda para ela um vídeo que, em vez de jogar ela para o alto, você joga ela lá no chão, em que ela fala: meu Deus, não vale a pena viver, está tudo errado, não tem luz no fim do túnel. Nós estamos trabalhando a serviço de quem? Das trevas. Mas agora eu quero dizer o seguinte: o título da nossa palestra foi Conscientize-se, Desperte e Salve-se. Se nós vamos manter o nosso padrão abaixo dessa linha, que nessa escala aqui é de 200, onde começa a saúde, o mínimo para ter saúde, significa que, primeiro, aqui nós vamos ter uma vida bastante desagradável. Pelas emoções. Olha, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? A vergonha, quando você recebe uma mensagem, que essa mensagem desperta em você vergonha, desequilíbrio, a sensação que você tem, que você bota dentro de você, é de humilhação. O processo é de eliminação. A sua visão da vida é que você é um ser miserável e que Deus é desprezível. Foi essas conclusões que eles chegaram analisando milhares de pessoas no mundo todo. Quando você entra numa faixa de 30, que é culpa e vingança, a emoção que você agasalha é de falha, de erro, de fracasso. O seu processo íntimo é de destruição. A sua visão é de que a vida é má, ruim, não vale a pena, é dolorosa. E que Deus está aqui só para punir, que ele é vingativo. Só para você ter uma noção, vocês terem uma noção, a vibração 50 é de apatia e ódio. Corresponde, sabe a quê? A um estado de desespero. O processo é de abandono e a visão da vida é desesperadora. E Deus é um condenador. Tristeza e aflição, 75 nessa escala. Arrependimento é a sua emoção. Você tem um sentimento de arrependimento o tempo todo. O processo é de depressão, a sua visão da vida de que ela é trágica. E que Deus está nem aí. Medo e insegurança, 100. 100. O mínimo é 200. A frequência de 100 é de... A emoção é de ansiedade. O processo é de abstinência e a visão da vida é de que ela é ameaçadora e que Deus é um ser punitivo. Bom, eu não vou ficar lendo todas para vocês. Tem raiva, indignação, orgulho, arrogância, desejo, cobiça. Tudo, qualquer coisa, informação que você agasalha dentro de você, que contém esses elementos, eles vão trabalhar para jogar você na frequência lá embaixo. Bom, eu não sei se eu vou desencarnar agora, enquanto estou aqui conversando com vocês, hoje à noite, amanhã. Mas se eu permitir que tudo isso esteja em mim, eu estou numa frequência de medo, de raiva, de ansiedade, de indignação, de cobiça, de desejo, às vezes de apatia, de desistência. Bom, nem vou falar do último nível, né, que é o da morte. É aquele que, quando vê tudo desesperador, ele acha que não tem saída e muitas vezes parte para o suicídio. O zero é a morte. Né? Se lá em cima o 1000 é a iluminação, o zero é a morte. E muitos têm recorrido, ou seja, esse trabalho que as trevas estão fazendo com a nossa plena e total colaboração, consciente ou inconsciente. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Então eu chamo a sua atenção, conscientize-se, desperte e salve-se. Saia dessas frequências, mas mais do que isso. Não salve apenas a você. Pare de distribuir isso para os outros. Você pode ter consciência que tudo está mal, mas não entre nessa frequência. Até porque, quando alguém fala de uma coisa que aconteceu lá no governo federal, em qualquer dos poderes, tem você algum poder ou interferência sobre isso? Nem eu. Então por que eu vou me preocupar com aquilo que não me diz respeito? Eu tenho que ser um cidadão de bem, fazer o que eu tenho que fazer para mim, para as pessoas que estão do meu lado, para a minha família, para os meus amigos. Dentro da sociedade, eu vou colaborar da melhor maneira possível. Obviamente, existe uma parte que nós não vamos discutir aqui, que é a questão eleitoral. A gente precisa aprender a votar com consciência e escolher pessoas que tenham capacidade para, quando forem fazer leis, quando forem analisar processos, ou qualquer coisa de interesse comum público geral,
que façam com probidade, com honestidade, com integridade, com generosidade, com moralidade. E isso é o que a gente menos faz na medida em que a gente vota em palhaço, ator, pessoas, jogador de futebol, cantor, qualquer um engraçado que se candidata sem as menores capacidades para, digamos, ser responsável por escrever uma lei que vai atingir 200 milhões de pessoas. A responsabilidade, nós colocamos eles lá, qualquer um. Em todos os níveis municipais, estaduais, federais, nós colocamos eles lá. E se nós não escolhemos direito, nada mais justo do que receber, né? Receber o fruto das nossas escolhas, né? Estamos perto da Terceira Guerra Mundial. O aquecimento global vai acabar com a vida no planeta. Padrasto abusa de criança de 2 anos, filha de outra relação da companheira. A mãe sabia de tudo, mas nada fez. Tio abusa de criança. Olha, coisas absurdas, mais dolorosas. E cada vez que a gente vê uma notícia dessa, a nossa frequência faz assim, ó, vum! E a gente, não satisfeito, joga mais 5, mais 10, mais 15, mais 20, mais 30 no buraco. E as trevas aplaudem, porque quanto mais se comprometerem, menos serão aprovados nesse processo quando for feita a separação daqueles que aqui vão permanecer e aqueles que necessariamente terão que sair porque não tem um padrão vibratório compatível com um mundo de regeneração. É uma questão meramente científica. A sua frequência não se ajusta à do planeta. Você tem que ir para outro lugar. E eles estão trabalhando com isso. Porque quando eles perderem o domínio aqui, eles vão lá para outro planeta e você continuará subjugado a eles. Porque eles também serão transportados para lá. Então, quanto mais daqui se perderem, mais público eles já terão. Nós já somos público fiel há muito tempo. Bom, eu só falei, então se nós agora, nesse momento, depois que eu falei essas frases todas, e poderia acrescentar mais umas 30 ou 40, que entram no seu celular toda hora, e você sabe o que eu estou falando, se eu fosse medir a nossa frequência agora, ela estaria lá embaixo. Todos nós. Qual é a solução para isso? Conscientize-se, desperte e salve-se. Filtre. Isso é bom. Isso me fez feliz. Isso me faz satisfeito. Isso me alegra. Isso me contenta. Isso me faz bem. Ok. Não, isso é verdadeiro? Porque a maior parte das frases que eu falei são verdadeiras. Nem estamos discutindo se são falsas ou verdadeiras. Mas são nocivas. Você pode ter informação de tudo isso que eu falei, mas você não pode se contaminar mentalmente com isso. Porque isso vai te levar a um estado de dor, sofrimento, depressão, tristeza, agonia. E a sua frequência vai cair. E quando você tiver isso, você quer uma solução. Em geral, a solução é agressiva, é equivocada, passa por pensamentos ruins, vingança, ódio, desprezo, menosprezo e tudo mais. A solução é filtrar, não se deixar contaminar por estas coisas e lembrar um pouco do ensinamento de Jesus. Vigiai. E a vigilância qual é? Você viu que a mensagem não é boa? Tudo bem. Faz uma prece pela pessoa que mandou. Não adianta nem falar para ela não mandar mais, porque ela manda de novo. Eu já fiz isso com vários amigos, eles não processam. Deleta a mensagem. E para o mal ali. Para o mal ali. E isso é o primeiro caminho para não baixar a sua frequência. Você fala, isso não me pertence.
Esse presente eu não gostei, eu não quero ele. Esse presente eu não quero. Como eu não vou devolver para o dono, porque vai fazer mal a ele, ou ele pode ficar aborrecido, eu simplesmente deleto, ignoro. Agora, e não repasso. Esse é o primeiro passo. Você está se conscientizando, você está despertando. Agora, a grande solução Jesus deu. É para dar a outra face. E dar a outra face, obviamente muito mal entendido esse conceito, é se colocar em posição inversa da posição disfuncional equivocada. Onde tem uma mensagem de raiva, tem que se haver. A neutralização é uma mensagem de amor. Onde tem uma mensagem de desprezo, é apreço. Onde tem uma mensagem de guerra, a outra é de paz. Onde tem desequilíbrio, tem que ter equilíbrio. Onde tem desarmonia, tem que ter harmonia. Dar a outra face, quando você está diante de uma pessoa descompensada e nervosa, a outra face é ficar calmo. Quando alguém grita, é falar baixo. Ninguém entendeu a mensagem de Jesus. E todos adoram a oração de São Francisco, que fala exatamente isso. Pai, fazei de mim instrumento de vossa paz. Né? E aí vem todas as frases lindas, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Né? Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Esse é o antídoto. Esse é o antídoto para elevar a frequência. Quando a pessoa te mandar uma mensagem ruim, você manda uma boa para ela. Se você não tiver mensagem, crie algumas frases boas e mande para ela. E receba essas frases que você está mandando dentro de você. Essa é a maneira que a gente precisa se comportar para elevar a nossa frequência. Bom, aí, claro que se a gente tivesse medido na hora as frases negativas, a frequência foi lá para baixo. Eu só vou dizer para vocês o seguinte, olha, culpa, vergonha, remorso geram um estado de não merecimento. Dúvida, insegurança, incerteza e medo geram estados de baixa energia. Você se sente fraco para fazer qualquer coisa, para lutar. Mágoa, raiva, rancor e ódio geram estados de bloqueio da forma do pensamento positivo. Você fica sem ver luz, não tem saída. Tristeza, melancolia, angústia e ansiedade geram redução na frequência de onda de manifestação. Ou seja, você para materializar alguma coisa, você tem que estar animado, com vontade, disposto, com coragem. Todos esses estados te levam para uma situação que você não faz. Sua vida paralisa, fica estagnada, não sai do lugar. As coisas boas não acontecem. Então, nós precisamos combater isso frontalmente. Frontalmente. Bom, eu já falei sobre o juízo final. O juízo final está se dando a cada desencarne. E as pessoas estão chegando lá na frequência mais baixa e, infelizmente, cada um que chega na frequência baixa aqui não pode permanecer. Por isso, conscientize-se, desperte e salve-se. E pare de complicar a vida dos outros. Aí, cantamos a oração de São Francisco, conversamos com as pessoas, né? E aí as pessoas voltaram a se animar, né? Porque quando a gente estava lendo as frases, a coisa estava assim, as caras, os semblantes não estavam simpáticos, não estavam receptivos. Claro, faz um mal danado, é como você tomar um banho de lixo. E aí, antes da prece, fizemos uma nova medição da nossa ambiência. E aquela que estava inicialmente aqui, veio aqui para cima, veio para o nível da aceitação. Quer dizer, isso ficou comprovado que isso aqui é uma verdade, que nós somos suscetíveis de estar bem ou estar mal em função daquilo que a gente recebe.
Então eu chamo a sua atenção que você reflita sobre isso, reflita profundamente sobre isso, passe a vigiar. Sabe, seja obediente não a mim, seja obediente a Jesus. Vigiai. Vigiar é um verbo, é ação. Vigiar não é para ficar olhando pela janela ou no telefone, não. Vigiar é vigiar a conduta, vigiar a mente, vigiar a informação, vigiar o pensamento, vigiar a emoção. A vigilância que se pede nesse momento é essa, porque o resultado da invigilância é a não possibilidade da permanência nesse planeta. Quando a gente adentra o mundo espiritual, cheio de mágoa, de raiva, de rancor, de ansiedade, nós não nos qualificamos. Então, meu amigo, cuide de você, conscientize-se, desperte, salve-se, e quando você filtrar e parar de mandar notícias ruins, notícias amargas, notícias violentas, notícias de baixo calão para os outros, você também está prejudicando os outros. Você também é responsável por isso. Mude, vamos mudar. Vamos divulgar o que é bom, encher as redes sociais de amor, de fraternidade, de esperança, de paz, de confiança, porque nós sabemos o seguinte: quem está no comando é Jesus Cristo. Eurípides Barçanufo sempre diz assim: a nau não está matroca, quer dizer, ela não está desgovernada. Jesus Cristo está no leme. Jesus Cristo está no leme. Esse planeta não está desgovernado, ele tem um responsável, que é muito diferente desses governantes que nós temos aqui em qualquer local, no Brasil e no exterior. Ele sabe o que está fazendo. E a Terra caminhará para um destino, para um porto seguro. Agora, talvez muitos de nós, e a gente já percebeu que a maioria, infelizmente, precisará navegar em outros mares, porque esses aqui são calmos e não se adequam àqueles que não estão satisfeitos com um local de paz, de harmonia, de felicidade, de fraternidade, de respeito, de amor, por tudo, por todos. Muita paz.